Aleluia! Glória a Jesus. Nosso Deus é bom. E nós exaltamos o seu nome por sua fidelidade e cuidado sobre as nossas vidas. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 19. Lucas 19. Diga a palavra de Deus. Nós somos alimentados por esta palavra. Essa palavra nos fortalece, essa palavra nos instrui, essa palavra nos educa, essa palavra nos transforma, essa palavra nos restaura, essa palavra nos consola, essa palavra nos dá direção. Essa palavra tem palavras de salvação e vida eterna. Aleluia. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Verso 4. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Verso 7. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Verso 9. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Diga: eu abro o meu coração para receber a sempre viva e eficaz palavra de Deus. Eu declaro que a minha mente está alerta e o meu coração está aberto para esta palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Então nós podemos, queridos, aprender algumas lições com esse personagem chamado Zaqueu. Zaqueu, diz a palavra do Senhor, ele era o mestre, ele era o maioral dos publicanos, ele era o chefe dos publicanos, daqueles que cobravam impostos. Havia uma equipe que cobrava impostos e esta equipe prestava contas a Zaqueu. Ele era responsável pelo tesouro, do rei. Então diz a Bíblia, e é interessante que o evangelista, ele faz questão de destacar isso. Ele destaca que Zaqueu, não apenas ele era o chefe dos publicanos, ele era o maioral dos publicanos, mas ele também era rico. E esse detalhe faz uma diferença na história de Zaqueu. E Zaqueu, por certo, como muitos em Jerusalém, como muitos na Judeia, ouve falar do homem chamado Jesus. É interessante, e nós precisamos saber
que muitos cristos já haviam surgido naquela época. Muitos homens se levantavam e se declaravam Messias, o ungido, o prometido de Deus. E Jesus agora também chega e João vai anunciando, olha, vem um, né, que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele é antes de mim, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista então anuncia também mais um Cristo, mais um Messias. E por certo muitos se perguntam, será que esse é apenas mais um de tantos outros que já se declararam Messias, mas frustraram os nossos sonhos, frustraram as nossas expectativas? E Zaqueu, ele também ouve falar do homem chamado Jesus, de Jesus de Nazaré. Por certo, falaram para ele dos milagres, dos prodígios, das maravilhas que Jesus operava. Por certo, falaram para ele da palavra de Jesus. Como diz o evangelista, quando Jesus pregava, quando Jesus falava, ele não falava como os fariseus, ele não falava como os publicanos, ele não falava como os escribas, como os mestres da sinagoga, mas algo despertava no coração das pessoas quando Jesus falava. Quando Jesus pregava, as pessoas iam para o deserto, as pessoas andavam quilômetros e quilômetros só para ouvir o homem chamado Jesus. Zaqueu também, ele ouve tudo isso, e ele diz, eu quero ouvir este homem, eu quero ver este homem. Se ele é tudo isso que estão dizendo, eu quero saber quem é ele. E Zaqueu aproveita que Jesus está passando por Jericó. E ele monta uma estratégia. Ele quer ver Jesus, mas há impedimentos. Diga, impedimentos. Entenda e compreenda que muitas vezes você é despertado para ver Jesus, você é despertado para buscar a Jesus, você é despertado para ir para o lugar secreto, você é despertado para ler a palavra, você é despertado para congregar, para se dar mais a Deus. Mas escute, vão existir impedimentos. Zaqueu queria conhecer Jesus. Zaqueu queria ver Jesus, mas havia alguns impedimentos. Primeiro impedimento, diga, a multidão. Zaqueu, ele queria ver Jesus, mas uma grande multidão cercava o mestre. Uma grande multidão acompanhava Jesus. Como a mulher do fluxo de sangue, ela queria tocar em Jesus Cristo, mas havia uma multidão entre Jesus e ela. Entenda, sempre haverá uma multidão, sempre haverá aqueles que querem te impedir de conhecer Jesus, de ver Jesus. Pode ser o esposo, a esposa, o filho, o trabalho, as preocupações, a ansiedade, eu não sei. Principados, potestades, mas entenda que obstáculos irão se colocar diante de você para que você não conheça o Mestre. E quando eu digo conhecer, não é apenas de informação. Zaqueu, ele teve informações sobre Jesus. Jesus é um homem que opera milagres. Jesus é um homem que tem uma palavra poderosa. Jesus é um homem que ressuscita os mortos. Jesus está prometendo, ele diz que ele é o Messias, o Filho de Deus, que desceu do céu. Diga, informação. Mas Zaqueu não se contentou com informação. A pergunta é se eu e você vamos nos contentar com informação, com só conhecimento de quem é Jesus, do que Jesus faz. Zaqueu não se conformou com isso. Ele disse, eu não quero apenas saber quem ele é, eu quero conhecê-lo.
Aleluia. Então talvez alguém compartilhou com você, você está aqui, amado, você tem informações, mas a pergunta é: conhecemos o Cristo? Os nossos olhos têm contemplado o autor da vida? Que nós não venhamos nos contentar só com as informações. Mas talvez você diga assim: mas bispo, que absurdo é esse? Será que alguém, na igreja, quando eu falo igreja, o corpo de Cristo espalhado na face da terra, os santuários, cada denominação, será que tem pessoas que não conhecem realmente a Jesus? Sim, infelizmente, tem, e não são poucos, que têm apenas a informação, mas não tem a visualização, a intimidade, o compromisso, o toque do Senhor Jesus Cristo. O segundo impedimento para Zaqueu ver Jesus era ele mesmo. Ele era um homem de baixa estatura. Ele era abaixo da média. Não sabemos se ele era anão ou apenas um homem muito baixo, mais baixo do que a maioria. E ele não conseguia ver Jesus, porque a multidão cercava o mestre. Então, amado do Senhor, eu posso me tornar um impedimento para mim mesmo e deixar de conhecer o Cristo. Então nós precisamos a cada dia olhar para nós mesmos, amém? Às vezes os nossos olhos se voltam muito para os outros, muitas vezes os nossos olhos se voltam para fora, nós estamos sempre observando os outros. E lembra do que o Senhor Jesus disse? Que nós não podemos ter essa atitude, a de observar o cisco que está no olho do nosso irmão, e deixar de observar o galho que está no nosso próprio olho. Zaqueu nos ensina esta lição, a lição de olharmos para nós mesmos, porque às vezes nós estamos impedindo a nós mesmos, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Lembram o que o Espírito Santo falou em uma dessas quartas-feiras? Mova-se pelo que você crê, a não ser que você permita que os seus pensamentos te sabotem. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não posso. Ah, é difícil. Ah, eu leio e não entendo. Ah, eu não consigo orar. Ah, eu não me concentro. Eu começo a orar, daqui a pouco eu estou me distraindo. Aí você vai colocando obstáculos após obstáculos. E não é demônio, não é Satanás, não é principado, não é ninguém, é você mesmo. Você está me entendendo isso, irmão? Ah, está chovendo, não vou hoje para a igreja não. Ah, eu já fui semana passada. Ah, eu não vou não. Ah, não é o bispo que vai pregar, eu não vou. Então você vai colocando obstáculos para que você não veja Jesus. Mas Zaqueu não permitiu que ele fosse esse obstáculo. Diga, estratégias. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. O Espírito Santo, ele é o nosso ensinador. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo. Aleluia, querido. E ele vai nos dar sabedoria. Diga, sabedoria. Ele vai nos dar conhecimento. Jesus disse isso. Ele vai trazer à lembrança tudo o que eu tenho ensinado a vocês. Então, quando nós andamos com o Espírito Santo, Ele mesmo vai nos dar instruções. Diga, instruções. Diga, mas para isso, eu tenho que ter ouvidos
para ouvir. Então Zaqueu, ele monta uma estratégia. Ele percebe Jesus entrando talvez em uma rua estreita e que não tinha como Jesus desviar daquele caminho. E ele diz, tem uma árvore ali. Ele vai ter, não tem como ele passar. Ele entrou aqui, tem uma multidão lá fora atrás dele, não tem como ele voltar, ele vai ter que passar por aqui. E Zaqueu se antecipa, corre na frente de todos e se coloca em um lugar estratégico. Ele sobe na árvore e ele diz, olha, ele vai ter que passar aqui. Hoje eu conheço quem é este homem. Aleluia! Porque ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para conhecer Jesus. Será que nós estamos, irmãos, à semelhança de Zaqueu, dispostos a fazermos qualquer coisa para conhecer Jesus? Eu não tenho tempo, eu trabalho demais. Aí a irmã estava falando ali, a gente conversando, a bispa conversando ali um pouco sobre Jesus. A irmã falou que Jesus orava. Pense aí, irmão, Jesus passava o dia inteiro expulsando demônio, curando enfermo, pregando, a multidão, milagres, milagre, era um cego, era um aleijado, era isso, é aquilo outro, um por um, melhorando, né, e ministrando a todos o desgaste que não era para Jesus. Ele não tinha carro, ele não tinha cavalo. Todo o percurso que ele fazia, andando, entrando em Jericó, era a pé, sol em pino. Imagina, fim do dia. O que é que eu e tu queria? Cama, dormir. Outro dia, 5 horas da manhã, acordar. O que é que Jesus fazia? Ia orar. E às vezes passava a madrugada orando. Lembra daquele momento que ele despede a multidão e diz aos discípulos, vai na frente. Era o cair da noite. E ele diz, eu vou ficar um pouquinho e vou orar. E esse pouquinho, santo, entrou pela madrugada. Os discípulos estão lá na luta no mar e ele está orando. Então, será que estamos dispostos a fazermos qualquer coisa por Jesus? Zaqueu estava disposto. E a Bíblia diz que ele sobe na árvore, pois ele quer ver o Mestre. Jesus tinha que passar por ali. E quando Jesus passa, Jesus olha para cima e, para a surpresa de Zaqueu, Jesus o conhecia. Para a surpresa de Zaqueu, Jesus o chama pelo nome. Diga, ele me conhece pelo nome. Bilhões e bilhões de pessoas no planeta Terra, ele te conhece pelo nome. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, ele não esquece de você. E nós precisamos nos mover pelo que cremos, irmãos. Deus me conhece, Deus me ama, com este amor profundo do oceano, com este amor incompreensível, Ele te ama. Então, entenda isso. Bispo, mas será que ele me ama, ama mais o Senhor do que a mim? Não, santo, ele te ama tanto quanto ele amava a Jesus. Porque Deus amou o mundo, as pessoas. Não foi o planeta Terra, não foi o sistema. Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, Deus amou as pessoas, Deus amou a mim e a você. E nos amou, e ofereceu o seu Filho, quando eu e você éramos ainda pecadores. Imagina agora que você é filho. Aleluia!
E então Jesus, né, diz: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Jesus sempre surpreende, irmãos. E Jesus, Deus, né, às vezes tem um senso de humor. Às vezes você pensa que ele vem pela direita, ele vem pela esquerda. Às vezes você pensa que ele vai escolher aquele lindo, maravilhoso. Ele escolhe o pior da casa. Lembra? Todos os filhos de Jessé diante de Samuel. Mas tinha um esquecido. Tinha um pequeno. Tinha um que estava cuidando das ovelhas. O improvável. Olha aí. E aí a multidão que é impedimento, a multidão que não quer que você se aproxime de Jesus, a multidão que não quer que você conheça o Mestre, olha o que é que eles fazem. Verso 7, os irmãos podem ler? Mas rapaz, eu estou aqui, filho de crente, neto de crente, bisneto de crente, eu estou aqui orando, jejuando, eu estou aqui dando dízimo, aí vem lá um mal atrapalhado, todo quebrado, aí agora Deus disse que vai usar. E aí, irmão? Pode o barro dizer ao oleiro: por que você me fez bule? Por que você me fez xícara? E o que é que tem eu e tu de questionar os planos e propósitos do eterno Deus? Se ele quis usar Zaqueu, pronto, quis usar. Você não acha, irmão, que ali no meio daquela multidão, fariseus, saduceus, doutores da lei, quem sabe até sacerdotes, outras pessoas importantes da sociedade, acompanhando Jesus, perto de Jesus, querendo o olhar de Jesus. E Jesus se volta para o homem chamado Zaqueu, que era publicano, considerado pecador, cobrador de impostos. Então, eu e você também estávamos perdidos, mas ele nos chamou pelo nome. Muitos não davam nada, nem para mim, nem para você, mas hoje eu e você estamos aqui, porque ele nos chamou. Não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu e nos nomeou para irmos e darmos frutos. Aleluia! Diga: eu fui escolhido. E escolhido pelo nome. Aleluia! Então ele chama Zaqueu, escolhe Zaqueu, separa Zaqueu e diz: hoje eu vou entrar na tua casa. E a multidão murmura dizendo: ele se hospeda com pecador, com publicano. Só que este pecador e publicano tem um coração quebrantado. Este pecador e publicano se rende diante da mensagem. A Bíblia não fala o que Jesus pregou ali na casa de Zaqueu. Mas a pregação de Jesus levou Zaqueu a tomar esta atitude. Eu decido, Senhor, da metade da minha riqueza aos pobres. E se eu defraudei, se eu desviei algo de alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Por isso Jesus não
diz a Zaqueu para ele vender tudo e dar aos pobres. Porque Zaqueu converte o coração. Amém, amados? E ele converte o coração, dando testemunho daquilo que os homens mais se apegam, as riquezas, os bens materiais, o dinheiro, a prata, o ouro. Ele diz: Senhor, diante da tua palavra, eu decido dar metade dos meus bens para os pobres. E Jesus, o próprio Cristo, dá testemunho de Zaqueu, quando ele diz, verso 9, então Jesus lhe disse, hoje houve o quê? Diga, não foi uma decisão, foi salvação. Jesus dá testemunho, este homem foi salvo hoje. Este homem foi tocado hoje. Este homem compreendeu a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus hoje. Que eu e você possamos compreender a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Que nós possamos entender que somos como peregrinos nesta terra. Que eu e você possamos não nos apegarmos, não segurarmos as coisas deste mundo, mas nós possamos soltá-las no nome de Jesus. Que não haja apego em nosso coração, mas que Jesus seja o principal. Que Jesus seja o nosso Senhor. E Ele nos faz filhos de Abraão. Que eu e você possamos glorificar a Deus, amados do Senhor, por esse privilégio que temos de conhecer Jesus. Que nós não venhamos permitir que nada, nem ninguém, a Bíblia diz que nem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada, nem presente, nem futuro, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que verdadeiramente nós não venhamos permitir que nada, nenhum impedimento, nem mesmo aqueles que nós mesmos criamos, venha nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Venha nos separar ou nos impedir de buscarmos ao Senhor. Que você se deixe instruir pela palavra de Deus e que esta palavra fortaleça o texto de Efésios que a irmã Fabiana leu, o apóstolo Paulo, mais uma vez, a mensagem de domingo, o Tiago também falando a nós que deveríamos nos fortalecer. E Paulo fala que eu e você devemos nos fortalecer no nosso homem interior. Cuide do seu corpo, mas cuide também do seu espírito. Cuide da sua alma. Fortaleça seu homem interior. Não permita que nada impeça você de fazer isso no nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor mesmo aplique a sua palavra no meu e no seu coração e a faça florescer no nome de Jesus. Aleluia. Tem avisos? Então vamos lá aos avisos. Glória a Deus. São poucos avisos. Hoje, esses dias eu estou regrando os avisos, hein? É domingo, né? O dia do Caruru Missionário. Então, você que comprou a quentinha. Acho que ainda resta uma, né, Fabi?
Resta uma, então se você não comprou ainda quer, ainda dá tempo. Aqueles que já compraram, já pode fazer o Pixels. Não tem problema. Se quiser trazer, pagar em mãos, não tem problema também. Vai ter entrega, Léo Jaime? No domingo? Vai. Mesmo esquema do outro. Se você quiser entrega, fala com a irmã Fabiana. R$ 4 o valor da entrega. E aí, se agiliza e vai entregar na sua casa. Ó, glória, Jesus é bom. E lembrando, né, aos casais que na sexta-feira nós teremos o nosso cinema de casais aqui na igreja. Vai ser bênção. Que horas? 19 horas. Pega aí o seu cônjuge de trás. Vai fazer uma coisinha diferente, né? Sair, olhar a rua. Nossa cidade é linda. Então, olha, vem andando com ela, chega aqui, vem assistir um filme, comer uma pipoquinha. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? E as mulheres, quero avisar que de hoje a 8, na quarta-feira, nós mulheres estaremos louvando, né? Nós vamos ter uma participação, nós vamos louvar. Então, no sábado, nós vamos ensaiar o louvor que nós estamos já ensaiando e vamos passar um louvor que nós já cantamos para nós cantarmos na quarta-feira. Sábado, que horas? 16 horas. Cedinho, ótimo, vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando. Oh, glória. Jesus, coloque-se em pé e vamos agradecer ao Senhor. E louvado seja Deus, porque você veio nessa noite, né, para adorar ao Senhor, ser edificado pela sua bendita palavra, e nós nos alegramos por isso, no nome de Jesus. Então põe a mão no teu coração e agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito em sua vida, que você possa crescer a cada dia, no nome de Jesus. Pai, nós bendizemos o teu nome e queremos a cada instante, Senhor, declarar a tua glória sobre nós. Que a tua palavra, meu Deus, ministrada a nós, ela possa florescer e dar frutos para a glória do teu nome. Estenda a tua mão sobre o teu povo, para abençoar, para fortalecer, para curar, ó Deus. Se alguém precisa de cura, estende a tua mão de cura, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, conforta, fortalece os corações, fortalece o nosso homem interior, Senhor, dia após dia, reveste-nos com teu poder, em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te leve em paz. Não sai sem dar um abraço no seu irmão, abençoe a vida dele no nome do Senhor.